O meu sogro batia uma todos os dias e eu me acordava toda melada. Gente, o meu marido precisou viajar. O meu marido é caminhoneiro e ele passa muitos dias fora de casa, 10 dias, 15 dias, até 20 dias. E recentemente eu me mudei para o interior. Meu marido ficou preocupado de me deixar sozinha e ele falou assim: amor, eu vou chamar painho. Eu vou chamar painho, ele fica aqui e aí eu viajo tranquilo e não vou ficar tão preocupado, mas eu volto logo. Eu vou tentar fazer uma viagem mais curta. Eu falei tudo bem, porque até então, gente, eu considerava o meu sogro como um pai. Jamais eu ia pensar que ele poderia ser capaz de fazer isso. Aí eu falei tudo bem, meu marido viajou, me organizei, meu sogro chegou, segui minha rotina normal. Só que quando foi à noite, gente, eu dormi muito. Eu dormi mais do que o normal. E sempre que meu marido viaja, eu fico com insônia, entendeu? Eu achei estranho, né? Mas tudo bem. Ah, e detalhe, eu me acordei toda melada. E tinha aquele cheiro. Era, gente, tinha aquele cheiro. Mas eu pensei assim, foi resíduo. Meu marido viajou, a gente ficou. É resíduo, tudo bem. Segui minha rotina normal. Só que quando foi no outro dia, se repetiu. Gente, eu me organizei, tomei meu leite. Eu sou uma mulher que adora tomar leite. Eu só durmo depois que eu tomo uma xícara de leite morno. E aí, gente, depois disso, eu virei a perna e dormi. Estranhamente, no outro dia aconteceu do mesmo jeito. Eu tava daquele jeito. E eu pensei, não. Cheguei a pensar, gente, que eu tava com corrimento, sabe? Juro pra vocês que eu cheguei a pensar. E sonolenta. Era sonolenta que eu ficava o dia inteiro. Aí, no terceiro dia aconteceu igual. Tudo do mesmo jeito. Nessa hora eu falei, não, tem algo errado. E eu não queria acreditar, gente. Por quê? Porque eu tinha meu sogro como pai, entendeu? Eu não fechava a porta na hora de dormir. Por quê? Porque eu confiava. Eu dormia de pijama, sem nada embaixo. Tudo normal, gente. Porque jamais eu imaginava que ele me olhava com outros olhos, entende? Aí eu comecei a desconfiar. Eu pensei assim, não vou tomar leite. Porque era sempre depois que eu tomava, dava sono, eu dormia. Pensei, não vou. E tive a ideia de colocar o meu telefone pra gravar, sabe? Aí eu coloquei o telefone pra gravar, gente, não deu outra. Quando foi certo momento da noite, ele veio em direção ao meu quarto. E aí ele tirou as cobertas e começou a fazer. Ele começou a fazer sem proteção alguma. E a única coisa que ele falava, meu Deus, isso não tá certo, isso não tá certo, isso não tá certo. E fazendo. E a minha reação foi pegar a mão dele, segurar e perguntar pra ele, o que é que você tá fazendo aqui? O quê? Gente, nessa hora ele paralisou, ele não falou nada, ele ficou olhando pra mim por alguns segundos. Eu falei pra ele, você deveria ter me pedido, tá? Você não era pra ter feito assim. E, gente, eu dei um chá pra ele. Mas um chá, meu amor, foi um chá, entendeu? Que não tá escrito. E ele não falava nada, ele só aproveitava. Ele falava que era o sonho da vida dele, que ele tava realizando. Que toda vez que ele olhava pra mim, ele sentia vontade. E que agora ele tava realizando o desejo dele. E que ia ser bom, porque toda vez que meu marido viajasse, ele poderia ficar aqui comigo. E foi falando várias e várias coisas. E aí, gente, eu continuei dando chá pra ele. Quando terminou, eu falei, olha, você não conta pra ninguém. Esse é o nosso segredo. E ele prometeu pra mim que não ia contar pra ninguém. Eu falei, então tá, então a partir de agora você dorme aqui comigo. E, gente, depois daquilo foi chá toda noite, toda noite, toda noite. E aí, passou o resto da semana, meu marido voltou, ele retornou para casa dele. Meu marido em nenhum momento desconfiou de nada. Eu recebi o meu marido, organizei tudo, fiquei com ele naquela noite. E quando foi no outro dia, eu peguei o telefone e as imagens e eu mostrei pro meu marido. Meu marido ficou chocado, que jamais ele imaginou que o próprio pai poderia fazer uma coisa daquela, né? E, gente, foi uma confusão. Foi uma briga, sabe? Foi uma confusão aqui em casa. E o meu sogro tentou sujar, né, a minha parte, só que meu marido não acreditou, ele acreditou em mim, né? Depois disso, gente, ele rompeu, sabe, o relacionamento com o pai dele e agora é só eu e ele. E